Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Carlos Bevilacqua, médico cardiologista e clínico geral há 40 anos. Vou falar sobre doenças, tratamento em geral, medicina do dia a dia e no final falarei sobre fatos curiosos que ocorreram na minha vida durante esses 40 anos de medicina. Hoje o assunto é hipertensão arterial. O que é hipertensão arterial? A hipertensão arterial é um aumento da pressão acima de uma média pré-estabelecida. Essa média hoje que foi estabelecida é de 14 por 9,5. Quer dizer, acima de 14 é hipertenso, acima de 9,5 é hipertenso. E como é que se chegou nessas médias? Essas médias elas foram estabelecidas através de estatística. Você mede a pressão de uma população bem grande, né? E aí você acaba obtendo uma curva, como uma curva de Gauss. Aí você tem uma média, uns valores menores que a média, uns valores acima da média. Aí você relaciona essas pressões com as comorbidades, por exemplo. Uma determinada pressão de 14, de 15, 16, se ela tem incidência maior de dar problema ou não. E aí você chega a uma média que dê menos problema aos pacientes. Bem, e quais os fatores, o que promove essa pressão arterial? Como que essa pressão arterial sobe? Bom, ela sobe porque existem fatores, principalmente fatores genéticos, fatores nutricionais e ambientais, né? Essa genética, vamos dar um exemplo assim, de um grupo familiar de 5 pessoas, 4 pode ter hipertensão e uma não, 3 pode ter hipertensão e 2 não. É um tipo de genética que a gente chama genética em mosaico, né? E fatores alimentares como excesso de sal, excesso de gordura, né? E também fatores ambientais como muito estresse, excesso de trabalho, né? Tudo isso acaba influenciando no dia a dia e aumenta ao aumento da pressão. O controle da pressão arterial ela se dá principalmente ao coração que funciona como uma bomba impulsionando o sangue e promovendo essa pressão arterial. Mas existem vários outros órgãos que a gente poderia chamar de órgãos reguladores que participam desse controle. Então nós temos o cérebro, né, o rim e o sistema vascular com o sangue e os eletrólitos e o metabólico. O cérebro nós temos o centro regulador da pressão na região do bulbo. O rim promove a recirculação do sangue, reabsorvendo o volume corrente, excretando a urina. E os vasos, nós temos os tônus vasculares, com os volumes também vasculares, com o sódio, com os metabólicos sanguíneos. Tudo isso participando, qualquer coisa que atinja esses órgãos promove aumento ou diminuição da pressão. Por isso que daqui dá já para se entender, em relação ao tratamento da pressão, né? Que o tratamento da pressão é uma pergunta que sempre os pacientes fazem para a gente, é que se não existe um medicamento que abaixe a pressão e resolva isso de uma vez. Não existe por causa disso, porque cada órgão é um controlador da pressão e não tem um medicamento que age em todos os órgãos do organismo.
Então você tem a nível cerebral determinados medicamentos, a nível renal, como as enzimas bloqueadoras de H1 e H2, outros a nível vascular, os bloqueadores alfas, os bloqueadores antagonistas de cálcio, e no coração os beta-bloqueadores. Então são vários tipos de medicamento, e quando a gente faz o tratamento, a gente faz adicionalmente. Vai acrescentando um, vai cercando, como se a gente cercasse essa pressão arterial, né? Então, desse modo dá para se entender como é que se faz o tratamento. Bem, agora vamos passar para a segunda parte do nosso vlog, e eu vou falar sobre fatos curiosos que ocorreram no meu dia a dia desses 40 anos de medicina. E eu pus aqui um fato que é verdadeiro, como medo seletivo. Pus como título isso aí, medo seletivo. Essa história do medo seletivo é o seguinte: eu tinha um pedreiro que foi ver o meu telhado, e o telhado da minha casa é muito alto, né? E ele subiu no telhado, e eu fiquei preocupado porque ele não tinha equipamento de segurança nenhum. Falei para ele: vamos arrumar uma corda aí para você não ter problema nem nada, né? E eu fiquei muito preocupado. Ele subiu lá no telhado, numa região mais alta, né? Mas tudo ocorreu bem, não teve problema nenhum, graças a Deus foi tudo bem. Aí, passado alguns dias, eu estava no hospital, de repente chamaram para uma emergência. Aí eu corri, fui lá, e quando eu fui ver, no corredor do hospital, estava o meu pedreiro lá, desmaiado no chão, suado, com sudorese, né? Aí eu tentei reanimá-lo, tudo, e aí ele foi reanimando, né? Eu falei: mas o que aconteceu? O que aconteceu? Ele falou assim: sabe o que é, doutor? É o seguinte, eu não posso passar em corredor de hospital, que eu passo mal e desmaio. E aquilo não tinha sido a primeira vez que tinha ocorrido. E eu achei esse fato curioso, é um fato que eu sempre lembro, e dá para você fazer uma análise assim de o que é o medo. O medo é estranho, porque ele não tinha medo de subir num telhado, né? Mas tinha medo de passar num corredor de hospital, né? É uma coisa tão insignificante para um, pode ser uma coisa apavorante para outro. Eu achei essa relação muito engraçada. E das próximas vezes contarei mais casos semelhantes a esse aí. Muito obrigado. Se você gostou, você dê um like aí, assine meu canal. Tchau.